No aniversário da minha mãe, o filho do meu irmão derramou refrigerante no meu colo e gritou: "A vovó disse que você não pertence aqui." A mesa toda riu. Eu limpei minhas roupas, sorri e fiquei em silêncio. Naquela noite, retirei meu nome do empréstimo deles. De manhã, o carro dele já não estava mais lá. E às 8 horas em ponto, bateram na minha porta. Abri e percebi que os aniversários da minha mãe tinham se transformado, pouco a pouco, em uma espécie de espetáculo estranho, onde o neto de ouro, Tyler, filho do meu irmão de 14 anos, recebia mais atenção que o próprio bolo de aniversário. Normalmente eu ficava quieta, entregava meu presente, conversava um pouco e ia embora cedo. Mas naquele ano, algo no convite já soava estranho desde o começo. Minha mãe ligou e disse: "Eu adoraria muito que você viesse, Stephanie. O Tyler anda perguntando se você vai estar lá." Só isso já deveria ter me alertado. Tyler nunca perguntava por mim, a não ser quando estava planejando alguma coisa. Da última vez, ele queria uma cadeira gamer nova e tentou me bajular com elogios sobre a minha comida. 2 semanas depois, contou para um dos amigos dele que eu já tinha sido mãe, mas fracassei. Essas foram as palavras exatas. Soube disso pelo filho da minha prima. Quando confrontei meu irmão, ele só respondeu: "Ele está naquela idade em que testa os limites." Então, sim, eu não esperava gentileza, mas fui mesmo assim, porque apesar de tudo, eu ainda parecia. A casa do meu irmão estava mais barulhenta que o normal. Havia balões e 2 bolos comprados na padaria. Tyler já tinha aberto meia dúzia de presentes e se gabava para uma garota de que a vovó ia comprar um carro para ele assim que completasse 16 anos. Minha mãe ria como se tivesse acabado de ouvir a melhor piada do mundo. Ninguém notou quando entrei. Precisei pigarrear e acenar antes que alguém me oferecesse um lugar. Meu presente foi ignorado. O colar que escolhi para minha mãe ficou na caixa a noite inteira. Ela estava ocupada demais contando para todos como o professor do Tyler disse que ele era superdotado. Não apenas inteligente, mas nível gênio. Ninguém me perguntou sobre o meu negócio. Ninguém mencionou a campanha de arrecadação que organizei 2 semanas antes. Eu era só um enfeite, algo que servia para eles apontarem e se lembrarem de que eram melhores do que eu. Sentei entre 2 pessoas que eu nem conhecia. Uma segurava 2 cervejas, uma em cada mão. A outra pegou meu garfo quando o dela caiu. Eu nem falei nada. Só deixei passar. Tenho deixado passar há anos. Então veio o momento que mudou tudo. Tyler se levantou. Estava com um copo cheio de refrigerante. Andou até mim como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olhou bem nos meus olhos e disse: "A vovó falou que você não pertence aqui." E então derramou o refrigerante no meu colo. Estava gelado, doce demais. Fiquei ali encharcada, sentindo o açúcar começar a grudar nas minhas pernas. E eles riram. A mesa inteira. Minha mãe virou-se para a amiga e comentou algo sobre como o Tyler sempre fala o que pensa. Meu irmão chegou a aplaudir. Eu limpei o colo com um guardanapo de papel, o que fez todos rirem ainda mais. Sorri em silêncio. Nenhuma reação, nenhuma briga. Só fiquei ali sentada como se não tivesse me sentido humilhada. Mas, por dentro, algo começou a se mover. Não era tristeza. Nem mesmo raiva. Era clareza. Eles não me queriam lá. Nunca quiseram. E agora tinham deixado isso claro o suficiente para que até eu parasse de fingir. Esperei mais 5 minutos, me levantei educadamente como se nada tivesse acontecido, entrei no meu carro, voltei para casa, abri o notebook. Meu irmão vinha contando com o empréstimo empresarial da família há mais de um ano. Ele tinha implorado para eu ser a fiadora porque minha mãe me fez sentir culpa, e eu ainda estava em meio ao luto na época. Meu nome estava em tudo. Eu tinha um poder que nunca tinha usado até aquela noite. Retirei meu nome, congelei a conta. Ele só descobriria quando o banco ligasse de manhã. E quando descobriu, o carro estacionado em frente à casa deles, comprado apenas 3 meses antes, foi guinchado às 7h45. Às 8 horas em ponto, bateram na minha porta. Abri e vi meu irmão Mike parado ali, com aquela mesma mistura de falsa preocupação e pânico verdadeiro que eu já tinha visto nele em cada erro da vida adulta dele.
Só que, dessa vez, não havia mãe para acobertar, nem pai para assinar o cheque, nem eu para fingir que tudo ficaria bem. Ele parecia acabado. Não esperou ser convidado a entrar. Você precisa consertar isso. Nada de bom dia. Nenhuma menção ao refrigerante que o Tyler jogou no meu colo. Nenhum sinal de que a mesa inteira riu de mim como se eu fosse uma atração de circo. Ele apenas empurrou uma pilha de papéis na minha direção. Os empréstimos estavam congelados. Disseram que o fiador tinha desistido. Disseram: se eu não arrumar alguém para substituir você, vamos estar em quebra de contrato. Eu me encostei no batente da porta. Não disse uma palavra. Ele continuou falando como se estivesse lendo um roteiro. A loja não vai conseguir pagar o aluguel no próximo mês. Os cartões de crédito já estão estourados. Tenho a folha de pagamento para cobrir. Temos o seguro da mãe chegando e as taxas do futebol do Tyler vencem semana que vem. E eu continuei em silêncio. Foi aí que a voz dele mudou. Você está fazendo isso por causa de uma piada. Essa foi a frase. Não por causa do refrigerante. Não por causa dos anos de provocações sobre a minha filha. Não por causa das pichações. Só por isso. Fechei a porta na cara dele. 5 minutos depois, meu celular começou a vibrar com mensagens. Primeiro dele, depois da esposa, depois da minha mãe. Cada um tentando um ângulo diferente, culpa, confusão, deboche. O Tyler mandou um TikTok de alguém fingindo chorar. Nenhuma palavra, só aquilo. Naquela noite, encontrei o estrago. Eu tinha fechado a loja tarde, quando cheguei ao estacionamento, estava com as chaves em uma mão e uma sacola de compras na outra. E lá estava, meu carro, riscado fundo dos dois lados até o metal. O retrovisor chutado. O vidro traseiro em estilhaços, como se alguém tivesse batido com um taco. Primeiro, só fiquei parada ali, olhando ao redor. O estacionamento completamente vazio. Nenhuma testemunha, apenas silêncio e aquela estranha sensação de imobilidade, como se o próprio ar estivesse esperando a minha reação. Eu não liguei para o Mike. Eu não liguei para a mãe. Eu não gritei, não chorei, não surtei. Só voltei para dentro, liguei as câmeras de segurança da loja e rebobinei a gravação. E lá estavam eles. Tyler e um dos amigos idiotas dele. Capuz na cabeça, rindo. Um filmava o outro. Tyler foi até a minha janela, pichou as palavras "a falsa tia" em vermelho borrado, fez pose como se estivesse num clipe de rap, para completar, chutou um vaso de flores dos degraus. Eu nem pisquei. Liguei para o tio Rei. Em menos de 30 minutos ele estava na minha loja. Sentou, assistiu às imagens sem dizer uma palavra. Quando acabou, se recostou na cadeira e disse: você vai chamar a polícia. Não discuta. E eu não discuti. Ele fez a ligação, ficou enquanto eu dava meu depoimento. O policial foi educado, mas firme. Disse que não era a primeira reclamação sobre o Tyler. Aparentemente, já havia problemas na escola. Danos à propriedade. Algumas confusões varridas para debaixo do tapete. Mas, dessa vez, não ia desaparecer. Na manhã seguinte, Mike apareceu de novo na frente da minha casa. Nem bateu. Só ficou parado do outro lado da rua, andando de um lado para o outro, como se esperasse um milagre. Quando percebeu que eu não ia sair, começou a gritar. Não consegui ouvir tudo, mas peguei alguns trechos, palavras como traidora, sem coração e você vai se arrepender. Depois, minha mãe ligou. Deixou uma mensagem de voz dizendo: não sei o que deu em você. Está deixando o dinheiro se meter entre a família por quê? Uma brincadeira de criança? Ela ainda não entendia. Nenhum deles entendia. Não se tratava do refrigerante. Nem da janela quebrada. Nem mesmo do empréstimo. Era sobre os anos sendo tratada como se eu fosse uma visita no meu próprio sangue. Como alguém apenas tolerado, nunca amada. Nunca valorizada. Foi um desgaste lento, uma erosão silenciosa. Eles achavam que, porque eu não explodia, eu não estava prestando atenção. Achavam que eu iria quebrar.
Mas, em vez disso, eu assisti as rachaduras se formarem na base deles, pela primeira vez. E eu ainda não tinha terminado. As acusações oficiais chegaram alguns dias depois: vandalismo, invasão de propriedade e danos materiais. Como Tyler era menor de idade, a polícia precisou envolver meu irmão e a esposa dele. As filmagens tornaram tudo fácil. Fácil demais. Sinceramente, não havia espaço para negar. Nada de talvez não fosse ele. Eu não comemorei. Não me senti vitoriosa. Apenas abri a loja como de costume, varri algumas folhas na entrada e voltei ao trabalho. Mas o telefone começou a tocar mais. Clientes me contaram que meu irmão estava espalhando que eu tinha forjado tudo, que editei as imagens. Um dos meus fornecedores até recebeu a visita da minha mãe, que o alertou de que eu não estava bem e provavelmente estava a caminho de outro colapso. Eu não respondi. Em vez disso, sentei e fiz uma lista de tudo ao qual eles ainda estavam ligados. Tudo que eu, um dia, entreguei de boa-fé. O primeiro foi o empréstimo comercial já congelado. O próximo, o contrato de aluguel. A segunda unidade da loja do meu irmão. Eu também tinha assinado como fiadora. Depois, vieram as contas que eu mesma criei para ajudar a esposa dele a lançar a lojinha dela no Etsy. O PayPal, o Stripe, o CNPJ, todos registrados no meu nome. E esse foi o meu erro. Eu dei demais. Confiei fácil demais. Agora, eu estava pegando de volta. No fim da semana, eu já tinha cortado todos os laços financeiros, fechado as contas, cancelado permissões, avisado a Receita para retirar meus dados de qualquer coisa ligada ao nome dela. Eles não conseguiriam receber um centavo sem enfrentar auditorias para as quais não estavam preparados. Foi metódico, clínico, e as consequências vieram de imediato. A lojinha deles fechou em menos de 48 horas. O contrato de aluguel do meu irmão foi rejeitado, e o proprietário colocou uma ordem de despejo na porta. Ele tentou me ligar 17 vezes em um único dia. Deixou recados que iam de súplicas a ameaças, até algo que soava quase como choro. Minha mãe também ligou de novo. Mas, dessa vez, o tom tinha mudado. Disse que eu estava destruindo a família. Que o pai não gostaria disso. Engraçado, considerando que o pai foi o único que sempre me tratou como parceira e não como um plano reserva. E foi aí que caiu a ficha. Eles achavam que o que construíram era deles. Agiam como se eu tivesse sorte de fazer parte daquilo. Mas a verdade era outra, sempre tinha sido meu desde o começo. Meu esforço, meu nome, meu respaldo, meu risco. Eles nunca respeitaram isso porque respeitar significaria reconhecer que eu tinha poder. E eles odiavam a ideia de eu ter algo que eles não podiam controlar. Então, atacavam. Uma noite, cheguei em casa e encontrei a vitrine da minha loja quebrada de novo. Desta vez, nem se deram ao trabalho de esconder. Uma pedra estava no chão com um bilhete preso por um elástico. Uma frase só. Você vai ficar sozinha para sempre. Não me assustou. Nem me deixou com raiva. Peguei a pedra, colei o bilhete na parede do meu escritório e liguei para o tio Rei de novo. Na manhã seguinte, ele apareceu com um advogado. Disse que dessa vez íamos entrar com acusações formais, todas elas, e, se o tribunal pedisse indenização por danos morais, nós iríamos atrás disso também. Eu não discuti. Não hesitei. Porque agora não se tratava mais de uma festa de aniversário, nem de um copo de refrigerante derramado, nem de uma janela quebrada. Aquilo era sobre finalmente traçar uma linha em tinta permanente. Eles já não eram mais família. Eram apenas pessoas que carregavam o meu sobrenome. A data no tribunal foi marcada. Tyler seria acusado como menor de idade, mas o processo civil não era só sobre ele. Também incluía os danos à minha loja, ao meu carro e, agora, porque o tio Rei não deixava nada passar, o assédio. Tínhamos as filmagens, o bilhete, testemunhas e um advogado excelente. Eu esperava que as coisas ficassem em silêncio enquanto eles entravam em pânico nos bastidores, mas não foi o que aconteceu. 2 dias depois, recebi uma mensagem de voz de um número desconhecido. Quase apaguei, achando que era mais spam, mas algo me fez ouvir. A voz era jovem, nervosa, desconhecida. Ela disse se chamar Hannah.
Depois contou que trabalhava para o Mike na segunda loja dele, aquela que havia fechado poucos dias depois que eu tirei meu nome do contrato de aluguel. Ela disse que não entendia o que estava acontecendo no início, mas quando ouviu falar do processo, algo começou a incomodá-la. Semanas antes, tinha escutado uma conversa. Mike falava com a esposa sobre o fazer ela parecer instável. Na época, Hannah não sabia de quem se tratava. Agora sabia. E então ela disse: foi o próprio Mike quem quebrou a segunda vitrine. Liguei de volta imediatamente. Ela atendeu depois de alguns toques, com a voz trêmula. Disse que estava cansada de ficar em silêncio. Que tinha mensagens, comprovantes. Que não queria fazer parte daquela confusão, mas também não conseguia mais conviver com aquilo. Passei o contato do advogado. Ela enviou tudo. Naquela mesma noite, outra mulher apareceu me procurando. Disse que ajudava a esposa do Mike com a lojinha online. Tinha visto faturas falsas com o meu nome enviadas a fornecedores, apresentadas como se eu fosse sócia. Segundo ela, usava o meu nome para garantir acordos com fornecedores, receber remessas adiantadas e até aplicaram um golpe de reembolso uma vez. Depois, uma terceira mulher mandou mensagem para o Instagram da minha loja. A mesma história, mais sujeira. Eu mandei tudo para o tio Rei. Na manhã seguinte, o caso já havia evoluído de uma disputa mesquinha por vandalismo para algo bem mais sério: fraude, falsa representação, uso indevido de identidade. Nosso advogado entrou com emendas à ação original em poucas horas. Eles não estavam preparados para aquilo. Por um segundo pensei que iam recuar, talvez pedir desculpas, talvez se calar. Mas não. Eles se enraiveceram ainda mais. Tarde da noite, ouvi um barulho lá fora. Verifiquei as câmeras pelo celular. Lá estavam eles, Mike, a mulher dele e minha mãe, parados em frente à minha loja, imóvel, apenas olhando através do vidro como se estivessem esperando por algo. Então Mike tirou o celular e começou a fazer uma live. Eu assisti em tempo real. Ele me chamou de parasita. Disse que eu estava explorando a morte da minha filha por atenção. Disse que eu queria destruir o legado da família. Afirmou que eu era instável e precisava de ajuda. Tudo isso com a minha mãe parada atrás dele, braços cruzados, sem dizer uma palavra, sem impedi-lo. Eles não perceberam que eu estava assistindo do apartamento de cima. Não desci. Não gritei nem os confrontei. Apenas liguei para a polícia e mandei a transmissão ao vivo por e-mail para o nosso advogado. A live foi tirada do ar em menos de uma hora, mas não antes de alguém gravá-la e mandar para um blog local que adora escândalo de família. O blog publicou a manchete: briga de família vai parar na justiça. Live caótica joga mais lenha na fogueira. No dia seguinte, as pessoas começaram a aparecer na loja. Estranhos, alguns clientes de sempre. Uns perguntaram se eu estava bem, outros só compraram alguma coisa e disseram: boa pra você. Uma mulher deixou um bilhete escrito: você lidou com isso melhor do que a maioria lidaria. E tudo que eu fiz foi trabalhar em silêncio. Enquanto o incêndio crescia atrás de mim, Mike e a esposa receberam uma intimação judicial 2 dias depois: fraude, difamação, danos, o pacote completo. O advogado deles tentou negociar, disse que topariam resolver em particular se eu retirasse as acusações públicas. Eu nem respondi. Deixei meu advogado cuidar disso, porque o que eles nunca entenderam é que não se tratava de vingança. Não era retaliação. Era sobrevivência. E foram eles que acenderam o fósforo. A audiência foi marcada para uma quinta de manhã. Quase não dormi na noite anterior. Não por nervosismo, mas porque queria que acabasse logo. Queria resolver. Queria entrar com a verdade e sair com a minha vida totalmente separada da deles. Cheguei cedo. O tio Rei já me esperava na frente, tomando café como se estivéssemos indo a uma loja de ferramentas. Focado. Não disse muito, apenas me entregou uma cópia dos documentos que o advogado tinha protocolado na noite anterior. A emenda final, com todos os anexos, 7 no total. Quando Mike entrou, estava acabado. A gravata torta, os olhos vermelhos. A esposa vinha atrás, cochichando algo e mexendo no celular como se tentasse se distrair. Eles sentaram 2 fileiras à frente da gente. Nenhum dos dois olhou para trás. Minha mãe não apareceu.
Depois descobri que contou aos vizinhos que estava despedaçada demais para ir. Mas alguém me mandou uma foto dela naquela mesma manhã, sentada no terraço do brunch favorito, rindo com uma amiga da igreja. Mas a juíza foi profissional e eficiente. Nosso advogado apresentou tudo: as filmagens de Tyler, a live que Mike tinha postado, as faturas assinadas pela esposa dele usando meu nome. E então vieram os depoimentos. 3 ex-funcionários, 2 fornecedores e Hannah, a garota que tinha os comprovantes de que o próprio Mike havia planejado o segundo ato de vandalismo. Vi Mike encolher cada vez mais no banco a cada prova exibida. E então nosso advogado pediu restituição, não só pelos custos de reparo, mas também por danos emocionais, interferência nos negócios, honorários legais, a lista completa. O advogado deles tentou argumentar que era exagero, que se tratava de uma disputa familiar privada que tinha saído do controle. Mas a juíza não caiu nessa. Ela olhou para a transcrição da live, folheou os prints e disse algo que nunca vou esquecer. Se é assim que sua família lida com as coisas em particular, então ainda bem que isso veio a público. Ganhamos todas as reivindicações. Mike e a esposa foram condenados a pagar mais de $28 mil em indenizações. Tyler recebeu sentença de serviço comunitário, aconselhamento obrigatório e um pedido formal de desculpas, que ele enviou depois por e-mail, claramente escrito por outra pessoa. Não respondi. Mas o que aconteceu depois do tribunal foi quase pior. Uma semana depois, cheguei tarde em casa e encontrei o canteiro de flores do lado de fora destruído. Minha caixa de correio estava entortada ao meio, e alguém tinha jogado comida estragada por toda a porta da frente. Sem bilhete, sem assinatura, só sujeira. Nem pisquei. Limpei tudo, instalei outra câmera e registrei outro boletim. A polícia levou a sério dessa vez, porque agora já havia histórico. Alguns dias depois, o mesmo primo que mantinha contato em silêncio me mandou uma mensagem. Ele disse que tinha estado em uma reunião de família, pequena, mas com parentes idosos, e alguém mencionou meu nome. Minha mãe disse que eu tinha me transformado numa mulher fria e amarga, que eu estava usando o luto para me beneficiar. Mike disse que ainda não tinha terminado de lutar. Não respondi à mensagem. Apenas tirei um print, arquivei, mas foi aí que percebi algo que me trouxe uma calma que eu não sentia havia anos: eles estavam se desmoronando. Quanto mais eu construía, mais eles se quebravam. A loja estava melhor do que nunca. Eu tinha lançado uma nova linha de produtos locais, fechado parceria com um fornecedor regional. As vendas dobraram em um mês. Estávamos expandindo. Minha equipe tinha crescido. Eu estava mais ocupada do que jamais estive. Mas não parecia um peso. Parecia merecido. E fiz questão de que as pessoas certas soubessem disso. Não todos, apenas os primos que ainda eram decentes. Os que ainda ligavam no meu aniversário, os que apareceram no funeral sem precisar ser implorados. Contei para eles sobre a expansão, sobre a cobertura na imprensa, sobre o prêmio de negócios para o qual eu estava sendo indicada. De forma casual, quase como se fosse um detalhe, e eles contaram aos outros. Nunca disse nada cruel, nunca zombei. Só fatos, progresso, felicidade. E eu sabia que isso os corroía por dentro, porque durante anos me disseram que eu precisava deles, que sem a aprovação, a atenção, o sobrenome da família, eu estaria sozinha. Mas agora eram eles que estavam de fora. E o pior para eles, eu estava muito bem. Alguns meses se passaram. A loja prosperava e eu já não olhava mais por cima do ombro. As câmeras ainda estavam lá. As trancas ainda reforçadas. Mas aquela sensação de tensão constante tinha desaparecido. A paz não era barulhenta. Era silenciosa, como acordar e perceber que o zumbido na sua cabeça finalmente parou. Eu não tinha notícias do meu irmão desde o tribunal. A esposa dele me deu um follow em todas as redes sociais. Tyler sumiu da internet. Ou talvez eles apenas tenham deixado as contas privadas. De qualquer forma, o silêncio deles parecia mais estratégico do que arrependido. Minha mãe nunca mais ligou. Nenhuma vez. Mas ainda assim eu ouvia coisas, sempre por outras pessoas. Um primo mais velho me contou que Mike tentou abrir outro negócio, mas ninguém quis apoiá-lo. A notícia se espalhou discretamente, mas o suficiente. Fornecedores não confiavam nele.
proprietários exigiam fiadores. Até mesmo a igreja, antes cegamente leal, tinha se afastado depois da transmissão ao vivo. Eles estavam encurralados. O dano que causaram já não era só comigo. Estava no nome deles, na reputação deles, nas finanças deles. E a melhor parte, eu nunca precisei jogar sujo. Tudo o que fiz foi dentro da lei. Cada documento, cada declaração, cada retirada de empréstimo ou contrato, tudo dentro dos meus direitos. Eles jogaram lama. Eu entreguei um dossiê ao juiz. Mas houve um momento, inesperado e estranhamente satisfatório, que selou tudo para mim. Era um domingo. A loja estava fechada. Eu estava limpando depois de um evento privado que tínhamos hospedado. Uma pequena mostra local, negócios de mulheres, muita risada e comida. Uma das novas funcionárias estava varrendo quando parou e disse que tinha uma senhora do lado de fora mais cedo, apenas olhando para dentro, arrumada como se viesse da igreja. Fui checar as câmeras. Era minha mãe. Ela ficou lá por uns 5 minutos. Não bateu na porta. Não entrou. Só olhou pelo vidro como se não acreditasse no que estava vendo. Como se esperasse encontrar o lugar fechado, abandonado. Ou talvez esperasse me ver lutando sozinha. Mas, em vez disso, viu gente limpando depois de um evento cheio, uma equipe em crescimento, uma loja bem abastecida, luz, movimento. Ela foi embora sem dizer nada. Eu não liguei. Não corri atrás. Só voltei a trancar tudo e limpar o balcão como se nada tivesse acontecido, porque, a essa altura, realmente não tinha acontecido nada. Eu não sinto falta deles. Não sinto falta do meu irmão, nem do filho dele cheio de arrogância, nem da mulher com quem ele se casou, nem da mãe que gastou toda a energia protegendo todo mundo, menos a filha que realmente precisava dela. Não sinto falta dos sorrisos forçados, das conversas vazias ou dos silêncios sempre carregados de julgamento. Não sinto falta de fingir rir das piadas do Tyler ou de fingir que não doía cada vez que deixavam minha filha de fora das fotos de família. Agora eu estou construindo algo real. Não só um negócio, mas uma vida em que sou respeitada, segura, ouvida. E sim, às vezes, quando algo dá certo, quando batemos uma meta de vendas, quando um novo produto esgota, quando alguém marca a loja nas redes sociais dizendo como o espaço é lindo, eu faço questão de deixar um certo primo saber. Não por rancor, mas por estratégia. Porque eu sei que ele vai contar para eles, e sei que isso os deixa furiosos. Talvez isso seja mesquinho. Ou talvez seja apenas o que acontece quando a pessoa quieta finalmente se cansa de ser empurrada para baixo. De qualquer forma, eu durmo muito bem.